Joana pega a galinha do Tião e faz uma canja com ela ao ficar sabendo que o marido prometeu a vida de um dos filhos no pacto com o demo. A vingança vem logo depois que o pastor Lívio conta para o José Inocêncio que o Tião já não trabalha mais atrás de ficar com essa galinha para cima e para baixo, e que a família só não foi despejada porque o Egídio tem muito apreço por Dona Joaninha. José Inocêncio então diz que inventou a tal receita, mas entrega que o infeliz negociou a alma de um filho em troca desse pacto. Desse jeito, o pastor conta tudo para Joana, que planeja uma vingança terrível contra o marido. Tudo pode acontecer depois que a situação do Tião fica bastante caótica. Ele e Joaninha estarão se desentendendo. Entra pra comer com seus filhos, homem. Tião apenas pede. Então tira esse santo dentro de casa, Joaninha. Joana fica nervosa. Ela vira para o lado e diz: deixa de besteira, homem. Isso eu não vou fazer nunca. Tião, ainda segurando a gaiola nas mãos, pergunta: e você vai me deixar lá fora no sereno debaixo de sol, de chuva? Revoltada e de saco cheio com essa situação, ela diz que foi o Tião quem escolheu isso. Ele se revolta e diz que não pode entrar lá dentro com a pretinha enquanto tiver a imagem de um santo, mas a Joana determina. Então você continue pajeando ela, continue lá fora, até a hora que eu me cansar dessa vida e fazer uma besteira. Tião fica encafifado e pergunta para a esposa que besteira ela estaria disposta a fazer. Joana fica arrependida. Ela vira as costas dizendo que vai fazer um prato de comida para o marido, para que ele possa comer lá fora. Tião, mesmo assim, fica preocupado com a revolta da esposa e começa a propor: ei, Joana, você pode, depois que nasceu tal capetinha, botar o santo de novo dentro de casa no lugar dele. Mesmo assim, Joana insiste: mas de jeito nenhum, Tião. O santo não vai sair de onde ele tá. Você que fica esperando o noivo da sua galinha lá fora. E quando ele vier galar ela, Tião, tomara que ele leve você junto. Eu lhe juro, Tião, que eu não vou chorar por isso. Quando Joana sai para fora com o prato na mão, lá no quintal, Tião já terá arredado o pé de lá. E ela fica arrependida da fala. Mas enquanto isso, lá na casa do José Inocêncio, o pastor Lívio vai querer tirar essa tal história a limpo, depois de ficar sabendo que o Tião está andando para cima e para baixo com uma galinha preta, que começou com esse tal comportamento depois de ter conversado com o José Inocêncio e recebido uns tais conselhos do coronel. O ricaço, portanto, vai dizer que tudo não passou de uma lenda que ele inventou para o Tião. E teria inventado tudo, inclusive, para que o pobre desistisse dessa ideia. Mas olhe para uma coisa dessa, pastor. Veja com seus próprios olhos. É só um enfeite. E lhe digo mais, pode tirar a tampa que ele não escapa, não. José Inocêncio diz isso para o pastor, dando a garrafa com o seu mascote para ele segurar. O pastor, então, com ela nas mãos, dá uma risada e fala: pois é, seu Zé Inocêncio, tá se vendo que é só um enfeite. Mas o problema é que aquele infeliz lá na fazenda do Coronel Egídio tá pra cima e pra baixo com aquela galinha debaixo dos braços. José Bento, que estará por ali ouvindo a conversa dos dois, fica indignado. Não vai me dizer que ele acreditou numa história dessa? O pastor Lívio então diz: não só acreditou, mas a tal ponto que nem trabalha mais. Aliás, se não fosse Dona Patroa, ele e as crianças já estaria tudo no olho da rua. Boquiaberto com a repercussão do seu conto, José Inocêncio se justifica. Mas não foi essa a minha intenção, não. Inclusive eu lhe digo a receita que passei para ele, que foi para fazer qualquer cristão desistir de qualquer ideia. Imagina só, pastor, alguém é capaz de pensar que é possível chocar um ovo debaixo do braço 21 dias, 21 noite, mas só sendo muito besta. Nesse momento, na sala, além do José Bento, estarão Buba, Teca, José Augusto, e caem na gargalhada ao ver José Inocêncio dizer desse jeito. O pastor, claro, fica incomodado, afinal ele sabe que o Tião é uma pessoa muito simples, e portanto ele entra em defesa do infeliz.
Ou muito ingênua, não é, coronel? Ele tá crente que vai conseguir o diabinho dele. José Augusto ainda diz que o Tião só vai conseguir isso se ele for na mesma feira que o José Inocêncio comprou o tal mascote dele. Mas o pastor Lívio joga real. Olhe, vocês estão brincando é com coisa séria. José Inocêncio ainda tenta amenizar a sua culpa, dizendo: Mas pastor Lívio, deixe ele. Já já ele vai desistir dessa ideia. É só a galinha não botar o ovo no dia e na hora marcada. O pastor fica indignado mais uma vez e José Inocêncio explica. Na receita que eu dei a ele, veja bem, eu disse que essa galinha aí tinha que botar esse ovo na noite de sexta-feira da paixão e que tinha que botar esse ovo na mão dele. Esse ovo não podia muito menos tocar no chão. O pastor Lívio vai ficando cada vez mais surpreendido com isso tudo. Meu Deus, tem cabimento uma coisa dessa? José Inocêncio acrescenta. Pois foi, pastor. Eu disse isso para complicar ainda mais a receita para ele e ele desistir dessa ideia. E ainda disse que quando o tal demoninho nascesse, lá quando chocasse o ovo debaixo do braço, que ele tinha que perder um ente querido. O pastor vai ficando cada vez mais em choque com a tal história e José Inocêncio prossegue. Pois eu tô lhe dizendo, pastor. Ele me disse aqui na minha frente, na minha sala, que a mulher dele ele não queria botar nesse trato não, que ele gostava muito dela, mas que ele estava disposto a perder um dos filhos. Vocês não estão entendendo que eu criei toda essa história, toda essa barbaridade para desestimular esse infeliz a querer ter um diabinho dentro da garrafa. Ai, esse sujeito é tinhoso demais. Pastor Lívio apenas fala. É apenas um infeliz, seu Zé Inocêncio. Incrédulo a chegar a ponto de querer abrir mão de um filho dele pra ter esse tal diabinho desse pra lhe proteger. José Inocêncio continua chocado. Pois é, pastor. Eu inventei essa história toda pra desestimular ele. E eu não sei mais qual é a dificuldade que eu poderia pôr. O pastor então conclui. Olha, não se deve fazer pouco da crendice desse povo. Ô, coronel, nem por brincadeira, viu? José Inocêncio então percebe que errou feio e diz: Tá certo, seu pastor, tá certo. Me faça um favor. Quando passar lá por aquelas bandas, fale pra ele. Mande aquele pobre infeliz vir falar comigo. Já no dia seguinte, o pastor chega na casa do Tião Galinha e encontra apenas a Joana. Ela fica feliz com a presença do pastor e diz: Oi, mãe, nunca que eu podia de imaginar a presença do pastor aqui novamente. Ele, aceitando um café, fala: Eu vim aqui para falar com seu marido. Joana, revoltada com o comportamento do Tião nos últimos dias, explica: Ah, pastor, Tião tá por aí pra cima e pra baixo com aquela galinha. O pastor então explica que foi exatamente para esse assunto que ele foi até lá. Joana imediatamente fica com um pouco de esperança e suplica para o homem. Ah, minha Nossa Senhora, pastor, fale mesmo. Fale com ele, pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando mais essa vida. Eu imagino, Joana, eu posso imaginar. Ela, pegando nas mãos do pastor, apenas pede: Ô pastor, o homem doidou de vez. Ele não toma mais banho, não entra mais em casa nem pra comer, nem pra dormir, nem liga mais pras crianças, pobrezinha. O pastor, que já sabia da história por cima, fica mais chocado ainda ao ver o que está acontecendo dentro de casa e diz: Não me diga, Joana. Então eu preciso falar mesmo com ele. Pois fale, pastor. Me ajude. Eu não tô sabendo mais lidar com isso. Você imagine, pastor, que ele tá querendo tirar todos os santos de casa. Morde uma coisa ruim entrar daquele jeito. Ah, esse homem não vê mais nada. Não enxerga mais nada, não liga pra outra coisa que não seja aquela galinha. E olha, Deus que me perdoe. Mas até parece que é coisa do demo mesmo, pastor. Olívio, então, já sabendo de tudo, apenas tenta consolar a moça. Sei, Joana, sei. Mas não é coisa ruim, não. É apenas uma grande bobagem que colocaram na cabeça dele. Uma coisa tão absurda que me espanta ele ter acreditado nisso.
Ela, então, fala que o marido é um sonhador, enquanto o pastor Lívio toma o último gole de café. Sai da casa rumo a encontrar o Tião. Joana, é o desespero. Mas olha, você fique calma que eu vou conversar com o Tião. A gente vai dar um jeito nessa história toda. A pobre coitada então agradece o pastor antes dele sair. E faz isso, pastor, viu? Por caridade, eu peço pelo meu menino. O pastor, então, já de saída, apenas diz: Pois eu só preciso perguntar para ele, Joana, qual dos meninos foi que ele deu a alma em troca desse tal capetinha que ele espera criar? Ao ficar sabendo disso, Joana fica incrédula com o combinado que o marido fez com o Demo. O pastor, tão surpreso quanto ela, pergunta: Me desculpe, Joana, mas você não estava sabendo disso, não? Ela, já chorando, diz: Não tá sabendo não, senhor? Ele vai fazer isso? Vai dar um filho meu em troca de um capeta? O pastor, então, tenta acalmar a moça. Olhe, Joana, calma, que isso é só mais uma bobagem que colocaram na cabeça dele. E quem inventou essa história não pode imaginar as consequências que ela ia trazer para vocês. Mas essa pessoa já se arrependeu. Fique calma, Joana. A Joana, coitada, fica afobada de um lado e para o outro. Para ela, nada mais importa depois de saber dessa notícia, de que o marido foi capaz de renunciar um dos filhos em troca de uma vida boa. Dessa forma, ela arma um plano para pegar a tal pretinha escondida e fazer uma canja com a bichinha. Ainda por cima, dar para o próprio marido comer. Depois de conversar com a Joana, o pastor procura pelo Tião. Tem o difícil trabalho de tentar convencer o infeliz a acreditar que tudo não passou de invenção do José Inocêncio. Tião fica tão desiludido. Ele vai até a fazenda do coronel e tem um confronto com ele por ter sido feito de palhaço pelo ricaço. Para tentar reparar a história, o fazendeiro promete ajudar ele no que preciso for, para que não lhe falte nada aos seus filhos. Mas não vai ser o suficiente para o Tião, que tem uma ambição justa de melhorar a vida. Quando ele chega em casa, sem esperanças de como conseguir enriquecer na vida, pela primeira vez ele deixa a pretinha num canto. Afinal, agora já sabe que ela não vai mais botar o seu ovo de ouro. Será então, nessa ausência do Tião, que a Joana, sem dizer nada, pega a ave e prepara rapidamente a refeição. Na janta, ela chama o Tião para comer, e antes dele se sentar à mesa, ele vai verificar a pobrezinha da galinha. Afinal, mesmo não tendo mais o efeito de antes, ele se afeiçoou ao animal, e tem a pretinha como sua galinha de estimação. Quando o Tião encontra a gaiola vazia e os filhos de Joana comendo uma canja, ele começa a passar mal, sem acreditar que a esposa foi capaz de depenar a pobrezinha e servir no jantar. Joana, vingativa, vai dizer que fez isso sim, e fez sem culpa nenhuma. Afinal, o marido havia entregue a vida de um dos filhos nesse trato, e que por essa ela jamais o perdoaria. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!